A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente nesse dia abençoado que o Senhor nos fez, nessa terça-feira abençoada, 28 de janeiro de 2025. Eu quero externar minha gratidão ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui para gravar mais um Desperta Crente. Eu louvo a Deus por isso. Então abre a tua Bíblia, vem e vamos adorando o nome do Senhor. Seja grato por tudo que o Senhor fez. Amém? Capítulo 14 de Mateus, nós vamos ler aqui agora e vamos compreender um pouquinho mais aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E nós vamos mais uma vez falar sobre a morte de João Batista, né? João Batista está encarcerado, ele foi preso porque ele profetiza, né? Profetiza a palavra do Senhor, profetiza a vinda do Messias, do reino, pregava contra os fariseus, saduceus, doutores da lei, pregava contra os sacerdotes corrompidos e, além de tudo, ele vai pregar contra o adultério de Herodes, né? Herodes tinha um caso com a sua sobrinha, que era casada, né, com Herodes Filipe, e ele tem um caso com ela. Então, são amantes, né? Então, ele sabia que ela não poderia ter caso com a sua própria parente. Era um parentesco que tinha, e estava acontecendo ali entre eles algo maligno, algo terrível, que não era a aprovação do Senhor. E João Batista vai falar, né, denunciar o pecado oculto deles, e vai falar daquilo que eles estavam fazendo, e eles não vão gostar. A vontade de Herodes era que matar João Batista, mas ele não podia matar porque sabia que João Batista era profeta, então não tinha como matar, mas conseguiu prende João Batista. João Batista está no cárcere, está jogado lá no cárcere, né, ouvindo e sabendo os testemunhos e as coisas grandiosas que Jesus está fazendo. E aqui vai acontecer um jantar, um evento ali, e a filha de Herodias vai dançar, e Herodes, né, já cheio, já bem alterado, né, com mosto, com vinho, vai falar para a menina que a menina pedisse até a metade do reino que ele daria, como Ataxés falou para Esther, né, se pedir até metade do meu reino eu te darei. Então era uma palavra que eles liberavam e eles tinham que cumprir. E a menina, após dançar, ele vai se agradar muito, né? Também os governantes que estavam ali junto com ele, aquelas pessoas de alta influência, de patente, né? Também se agradam da dança da menina, e a menina vai fazer o pedido dela, que é a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E ele vai ter que conceder, porque havia falado que tudo que a menina pedisse daria. Então nós vamos ver aqui que já era uma trama, né, de Herodias, que odiava João Batista, que queria vingança por João Batista falar o adultério, né, falar a vida promíscua que ela vivia, e ela vai conseguir aqui o que ela mais queria, que era matar o profeta, né? Mas, e aí? Foi para cumprir profecia? Se cumpriu. Porque quando a gente sabe que o tempo da gente determinado tá para fazer isso, vai acontecer, irmãos. Quantos servos e servas do Senhor já morreram de morte tão terríveis, né? Serviram a Deus até o seu último segundo de vida. Alguns historiadores vão dizer que Elias foi cerrado ao meio, né? Que Jeremias foi levado para o Egito e lá foi morto. Uns dizem que foi apedrejado, né? Então a gente sabe que os servos do Senhor morreram de formas terríveis. Muitos do sangue dos mártires foram no Coliseu, comidos por leões, né? Servido de tocha humana. Vimos Pedro ser crucificado de cabeça para baixo. A gente vê também o primeiro mártir ali no caso, depois da igreja instituída, né? E que foi Estevão apedrejado. Nós vemos Tiago também, que foi arrancado a cabeça. E assim foi todos aqueles que viviam na verdade, né? A palavra do Senhor se cumpriu. Então, nós não seremos amados quando vivemos na verdade, quando pregamos a verdade e falamos a verdade para um mundo de mentira, para quem gosta de viver no engano. Amém? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Jesus vai ficar sabendo do acontecido, Jesus vai entristecer, claro, né? Além de tudo, João Batista era primo de Jesus. Então, Jesus vai ouvir essas notícias, vai saber o que aconteceu com seu primo, com João Batista. Ele vai se retirar para um lugar particular, né, no deserto, com certeza para orar, para sentir ali a dor do luto. Mas as multidões, entretanto, souberam disso e saíram das cidades e o seguiram a pé. As multidões saíam das suas casas, da cidade, e seguiam a pé até o deserto para saber onde Jesus estava. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se grande compaixão e continuou a fazer aquilo que de todo dia ele fazia. Não deixa a dor te paralisar. Não deixa a dor te neutralizar. Jesus aqui também está no período de luto. Jesus aqui está no período de dor, no período de perda. Perdeu seu primo, né? Seu ente querido também, um profeta, que ele mesmo vai dizer que igual João Batista não houve outro, nascido de mulher, né? Um homem, um servo do Senhor, aprovado pelo céu. E o próprio Deus dando testemunho de João Batista. Jesus aqui também está no luto, sofre a dor do luto, que Jesus tem a
parte 100% homem, mas não o impediu de fazer aquilo que ele ia fazer. Então não deixe a dor parar você na missão, não deixe as provas, as lutas. O cenário que você está nesse momento talvez seja um cenário desfavorável, né? É muito difícil você continuar marchando quando você está só. É muito difícil você continuar fazendo aquilo que você foi designado a fazer pelo céu, quando você não tem apoio, quando você não tem abraço, quando sua família desanima, para. Eu falo de experiência, eu sei o que é isso, mas você não pode parar porque o céu não para. Você tem que continuar, mesmo com essa dor, continue e o Senhor vai cuidando, vai tratando, vai colocando no altar, vai colocando aos pés do Senhor. Acima de tudo, fale para Deus a dor, fale para Deus. Eu falo para Jesus: Senhor, tá doendo, Jesus tá assim. Eu vou falando para Deus, eu creio que é isso que o Senhor vai me dando força para me continuar de pé. Então, mesmo no luto, mesmo na escassez, mesmo na dor, mesmo na perda, mesmo no sofrimento, não pare. Continue, Jesus continua a fazer o bem. Davi, no Salmo 39, Davi para até de fazer o bem. Por quê? Davi chega à maturidade, Davi começa a se arrepender das coisas que fez, Davi vê os danos daquilo que ele fez de errado vindo bater na porta. Vamos lá, a vida de Davi foi uma vida terrível. Um homem segundo ao coração de Deus, mas a sua família pagou consequências terríveis por pecado que Davi mesmo cometeu. Então imagina aí Davi com uma certa idade, né, de uns 80 anos, um homem maduro na fé, um homem que está arrependido das escolhas erradas que fez no passado, das escolhas erradas que fez na sua juventude, um homem que estava arrependido daquilo que fez, daquilo que falou, das atitudes que teve. Numa certa idade ele falou: agora eu vou parar até de conversar perto do ímpio, vou ficar calado e vou parar até de fazer o bem. Então, no período de dor, no período de prova que a gente está vivendo, a gente quer até parar de fazer o bem. Não pare de fazer o bem. Não cale sua boca porque as lutas estão grandes. Não sinta vergonha do cenário que você está, porque o cenário que você está é o cenário que Deus permitiu você estar. Não sinta vergonha se alguém na sua casa desviou do caminho do Senhor. Não fique envergonhado se o marido, um filho, uma esposa ou alguém que você conhece descredibiliza o teu chamado, porque Jesus foi descredibilizado pela própria família. Jesus foi descredibilizado pela cidade a qual ele cresceu, que foi Nazaré. Não deram crédito, não acreditaram, e ali Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Nós lemos aqui, eu falei sobre isso, mas esse versículo 58 do capítulo 13, eu esqueci de citar ele. Jesus ali não fez nenhum milagre. Por quê? Porque o povo não tinha fé, eram incrédulos, desacreditados, porque viram que eram Jesus, não acreditaram. Assim como foi com Jesus, é comigo, é com você. Você acha que não tem pessoas que olham para mim e desacreditam de mim? As primeiras pessoas a desacreditar de mim, da chamada e do ministério que Deus me confiou, são da própria família. São da própria família que descredibiliza, desacredita e acha que nada vai acontecer, que através de mim Deus não pode fazer, que através de você Deus não pode fazer. Então não pare, retire-se sim, tem um momento que você vai precisar se retirar para cuidar de você, porque se você não estiver em pé, você não vai suportar os ataques, os processos. Jesus se retirou por um tempo para o deserto, né, para orar, para passar o luto, mas as multidões foram atrás. Deixa eu te dizer, por mais que você queira fugir do seu chamado, o seu chamado vai atrás de você. Por mais que você queira parar, o seu chamado, o seu ministério vai atrás de você, onde você estiver parado, porque não tem jeito. Quando Deus te chama para algo, te chama para algo. Eu te digo de experiência, eu vivi um tempo atrás daí, eu ri porque eu lembro de mim. Há um tempo atrás eu tive esse mesmo pensamento, eu falei que queria parar, que eu ia continuar assim na igreja, e comecei a ir parando, sabe, diminuindo tudo, e fui, não estava mais querendo fazer aquilo que eu fazia, não queria mais fazer as visitas que eu amo fazer, e comecei a parar devagarzinho, mas não tinha jeito. Quanto mais eu tentava parar, parece que vinha pra cima de mim, sabe? Aquele turbilhão de coisa, convite pra ali, convite pra cá, pessoas me ligando, pedindo oração, pedindo conselho, e eu tentando ali correr do chamado, e o chamado correndo atrás de mim. Então não adianta, entendeu? Não adianta. Lute e guerreie, porque você vai vencer, mas não pare. Então, Jesus agora vai fazer a multiplicação dos pães, já falamos sobre outros vídeos sobre isso, a multiplicação dos pães. Agora Jesus vai andar sobre as ondas, sobre o mar, sobre as águas, né? Jesus, os discípulos, eles vão entrar no barco, né? E eles vão passar para o outro lado, como é a ordem de Jesus. E eles vão passar, vai se despedir da multidão, depois de alimentar, né? 7 pães, 2 peixinhos, alimentar aquela multidão, vai sobrar o cesto e tudo. E Jesus passa para outra banda com os discípulos, manda os discípulos ir. Mais tarde, na madrugada, quase no amanhecer, Jesus vai andando sobre as águas a encontrar com os discípulos no lago. E quando eles veem de longe, eles pensam que é um fantasma. O texto diz que eles começaram a gritar no verso 26. Eles começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. Imagina aí, né? De madrugada, vinha andando por cima das águas. Quem não vai gritar, né? Vai se assustar. Então eles começaram a gritar. A 4ª vigília da noite.
e as ondas e os ventos eram muito fortes. O verso 24 diz que sendo fadigado pelas ondas, pois o vento era o contrário. Irmãos, é muito difícil quando o vento é o contrário na nossa vida. A gente conseguir ficar inabalável. Geralmente as ondas, ela balança o barco, né? O vento chacoalha, o vento tira até do lugar, dependendo da força do vento, arranca até do lugar. Então imagina aí como é que mantém uma fé estável, uma fé inabalável, no meio de ondas, no meio de vento. Então, é isso que eu queria refletir com você nessa tarde, sabe? A gente passa por alguns processos em nossas vidas que muitas das vezes quer nos tirar do lugar, que muitas vezes quer nos balançar. Eu tô gravando o vídeo agora é 5 e pouca da tarde, mas o horário que eu posto sempre é ao meio-dia, né? Mas eu não tô conseguindo postar ao meio-dia, porque deu muita luta, muita prova. Hoje mesmo, eu vim do PA, vim do médico, meu filho não estava muito bem, tive que levar, cheguei agora há pouco, já cheguei correndo, só tomei um golinho de café, comi um pedacinho do bolo que estava ali, orei ao Senhor e vim gravar o vídeo. Por quê? Porque tem ventos que vêm que a gente não espera. O projeto desse dia de hoje, para mim, era todo diferente, né? Eu falei, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou fazer aquilo. E foi tudo fora daquilo que eu projetei. Mas o meu hoje está na mão do Senhor. Então, claro, vou continuar projetando, independente dos acontecimentos que vieram. Nós vamos continuar projetando, vivendo aquilo que Deus tem. Mas há ventos, eu estou usando esse exemplo, tá? Porque não foi vento, não. Graças a Deus, meu filho tá bem, tá em casa, Deus é fiel. Mas eu falo assim, tem ventos na vida de outras pessoas que sacodem muito mais forte. Eu já passei por ventos também que me sacudiu muito forte, né? Ondas, né? Que balançou para lá e para cá, tentou roubar minha fé. E nesse período que nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos pós-pandemia. A gente sabemos disso, né? A pandemia passou, parou, mas ainda tem muito efeito do coronavírus na Terra. Nós vemos aí a finança do Brasil como está, nós estamos passando por um momento difícil, muitas pessoas passando por um período de escassez, de luta, um aumento terrível da enfermidade. Nós estamos vivendo Mateus capítulo 24, né, que aumenta o nível, as pandemias, as enfermidades, as doenças. Nós estamos vendo um período muito difícil, catástrofe para tudo quanto é lado, de luta, prova, dificuldade, traições, esfriamento do amor. Nós estamos vivendo tudo isso que Mateus capítulo 24 nos ensina, nos diz que nós passaríamos, né? Lucas também no capítulo 22, se eu não me engano é 22, meu Deus, acho que é 22. Marcos, capítulo 13 também. A gente estamos vivendo esse período assim, tribulacional, de prova, de luta, de dificuldade, tribulações na terra. E olha que não estamos na grande tribulação, mas estamos no pré-aquecimento, nós estamos no princípio das dores, nós estamos vivendo esse princípio das dores. Então a gente está vivendo esse período difícil que tenta nos roubar a fé, que tenta nos roubar a paz, que tenta nos roubar a alegria, que tenta nos tirar. Às vezes está tudo muito ok, tudo normal, a gente tá bem, firme na fé, alegre com Jesus. De repente vem um vento, vem um luto, vem uma perda, vem uma dor, vem um ataque, vem uma calúnia, vem algo para tentar desestruturar. Isso é sério, irmãos. Às vezes você amanhece sorrindo, alegre com Jesus, feliz pela caminhada com Deus, pelas vitórias alcançadas, e de repente um vento vem de uma hora para outra e tenta te balançar, tirar sua estrutura, roubar a sua fé em Cristo. Então isso é muito sério. As águas aqui vai representar isso, com as ondas, com o vento, né? E Jesus vem andando sobre as águas. Então levanta a tua cabeça, olha para Jesus, confia no que Ele está falando com você, acredita em tudo que Ele já falou que vai acontecer e não desanime daquilo que Deus te entregou em tuas mãos. Tenha fé, tenha bom ânimo nesse período de luta. Então quando Jesus vem, todos eles estão com medo. Pedro também está com medo, mas quando Jesus diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, porque nós temos um não temas para cada dia do ano. Nós temos um não temas e um extra, né? 366 vezes nós temos um não temas na Bíblia. Então o Senhor está nos ensinando a confiar nele. Jesus fala, não temas, sou eu, Jesus, estou contigo. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. O Senhor está conosco a cada minuto, a cada segundo. Então Jesus vai dizer para ele, não temas, não tenha medo, porque eles estavam com medo e gritando. Irmãos, há um período muito difícil que é quando o medo vem. O medo, ele costuma querer nos parar, nos neutralizar. Ter medo é normal ter medo. Não pode parar por causa do medo. Não pode neutralizar por causa do medo. Mas continue. Então Pedro, com a sua ousadia, a vida de Pedro é muito, muito extraordinária, a vida desse homem. Ele vai, Senhor, se és o Senhor, se és tu, me manda eu ir até o teu encontro. Ele compreende e entende que precisaria da ordem do Senhor. Então por isso ele vai dizer, manda que eu vá
ao teu encontro. Então, o Senhor muitas vezes já disse para a gente ir até o encontro dele, mas a gente ainda não consegue ouvir porque dos barulhos dos ventos, barulho das ondas, do balançar do barco, do balançar nas ondas, muitas vezes a gente não consegue entender que o Senhor já deu ordem para que nós continuamos ao lado dele, junto com ele, porque o Senhor é fiel. Então Jesus vai responder: vem. Se você tem fé, vem. Se você tem fé, vem. Deixa tudo e vem. Irmãos, deixar tudo e ir. Confiar no Senhor, isso é muito sério. Jesus passa, vê um cobrador de impostos chamado Levi sentado. E o Senhor fala: vem, segue-me. E esse cobrador de impostos larga tudo e vai seguir Jesus. Vai dar um banquete na sua casa. Vai devolver aquele defraudou, a quem ele deu ali prejuízo, ele vai devolver aquilo que ele gastou, e esse homem vai se tornar Mateus, um grande homem de Deus que vai escrever esse livro, a qual nós estamos lendo aqui no capítulo 14. Então uma decisão que você toma muda o seu amanhã. O hoje você não pode mudar, o amanhã você não pode, o ontem você não pode mudar, né? O daqui a pouco também você não sabe, mas o amanhã pode ser mudado com a decisão que você tomar. Tome a decisão certa hoje, entrega a sua vida a Jesus, confia nele. Talvez você está dentro da igreja há anos, mas ainda não tomou uma decisão, não deu um passo para confiar totalmente no Senhor. Talvez você vai nos cultos, talvez você participa das conferências, talvez você participe dos cultos de libertação, talvez você participe dos cultos de movimento da igreja, das festas, festividades, você participa de tudo, mas ainda não confia totalmente em Deus, em crer que Ele está no controle e Ele é Deus que pode dar resposta e que pode mudar cenário. Talvez você ainda não colocou diante do Senhor aquele filho que está dando trabalho, aquele casamento, aquela prova, aquela luta, aquela faculdade, aquelas dificuldades que você tem vivido. Coloca diante do Senhor hoje, creia no que o Senhor está falando com você e não temas. Pois Pedro vai caminhar sobre as águas. Muitas pessoas falam: Pedro caminhou, mas afundou. Mas Pedro caminhou, Pedro teve coragem, Pedro teve ousadia. Então, não é o que você não fez, é o que você não tentou. É o que você não tentou. Você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Então tente mais uma vez, vai. Não deu certo, tenta de novo, caminha. Olhe para Jesus. Se você colocar Jesus na frente, dificilmente dá errado. Então coloque Jesus na frente, porque só dá errado quando não é para você. Agora, se é para você, vai dar certo. O Senhor vai te abençoar. Não tire os seus olhos de Jesus. Não tire. Não tire seus olhos de Jesus para você não afundar. Muitas das vezes as pessoas estão tirando os olhos do Senhor, está afundando com projetos, com família, com situações, vida espiritual está sendo afundada, porque está tirando os olhos de Jesus, colocando os olhos nas lutas, nas dificuldades. Não tire os olhos de Jesus para você não perder o foco. Continue. Quando Pedro olha em volta dele, se você ler o verso 30 aqui comigo, você vai ver: todavia, reparando na força do vento, teve medo. O que Pedro reparou? A força do vento. A força do vento, Pedro fez medo, ele teve medo. Quando ele teve medo, ele começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Se você estiver começando a afundar, grita: Senhor, salva-me. Se você está começando a perder a fé, grita: Senhor, salva-me. Não é vergonha, irmãos, assumimos falhas, assumimos erros, assumimos dificuldade, falta de fé. Por quê? Porque a fé é dom. As pessoas muitas vezes não querem assumir que está sem fé para acreditar, mas precisa compreender também que a fé é dom. Eu falei muito sobre isso nos últimos tempos, porque fé é dom. Muitas das vezes as pessoas não querem falar que está sem fé, tá sem fé. Muitas vezes não querem falar assim: Senhor, eu estou sem fé. Não quero falar com o irmão: eu tô sem fé, não estou conseguindo acreditar totalmente, não estou conseguindo depositar toda a minha confiança no Senhor. Porque alguém precisa te ensinar e te instruir que fé é dom. Aí você lê lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer que fé é dom, e aí vem de Deus, é graça que vem de Deus. Então você precisa clamar por esta fé, para que sua fé aumente. Então o Senhor vai falar com ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui Pedro ainda é um homem de pequena fé, de pouca fé, mas após o encontro dele com o Senhor Jesus Cristo, esse homem tem uma fé tão grande que quando ele vai ser crucificado, ele vai falar: Senhor, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Olha o nível da fé de Pedro, quando Pedro passa o período da meninice e vai para a maturidade na fé e encontra confiança em Deus. É essa fé que o Senhor quer que nós alcançamos, uma fé inabalável nele, uma fé que, independente do cenário, do contexto, nos faz continuar com o Senhor, continuar servindo, continuar sendo crente. Uma pessoa que não tem uma fé estável, ela muda no cenário, qualquer ambiente molda ela, qualquer lugar muda a forma dela pensar, de viver ou de falar. Mas uma fé inabalável em Deus, estabilizada em Cristo, você não vai mudar porque para agradar pessoas, mas você vai mudar para agradar o céu. Amém? Vamos orar? Nós louvamos o nome do Senhor neste momento por tudo que o Senhor tem feito. E eu quero entregar a sua vida na mão do Senhor, eu quero entregar a minha vida na mão do Senhor, quero clamar ao Senhor o aumento da nossa fé, a certeza, a convicção
convicção da nossa salvação. Vamos orar? Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor. Neste momento agora eu quero colocar nossas vidas em oração a Ti. O Senhor conhece o coração de cada guerreiro, cada guerreira. O Senhor sabe o nível da fé que nós estamos. Senhor, eu quero pedir que o Senhor aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para perdoar, aumenta a nossa fé para abraçar. Aumenta a nossa fé para crer, para continuarmos congregando, continuarmos, ó Pai, sendo crente, independente dos cenários, das provas, das lutas, da dificuldade. Nós venhamos olhar para o Senhor e não ser balanceados nesse período de incredulidade, nesse período de frieza espiritual, que nós venhamos continuar a crer, a acreditar, a buscar no Senhor a certeza e a convicção da nossa salvação. Eu entrego em Tuas mãos agora, pedindo ao Senhor, ó Pai, uma maturidade espiritual, uma estrutura mais forte, que possamos continuar a olhar para o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Inscreva no canal, dá o like, compartilha, porque o seu like é muito importante, seu compartilhamento é muito importante, você inscrito nesse canal também é muito importante, vai crescer o canal e o nome do Senhor vai sendo glorificado e você vai estar sendo um missionário propagando a palavra do Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus.